Fala, torcedor colorado, tudo bem, tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência. O Colorado que agora se prepara para fazer o seu encerramento na temporada de 2024, onde o Colorado vai enfrentar o Fortaleza no Castelão fora de casa. O Inter que veio de uma derrota amarga diante do Botafogo na sua última partida dentro do estádio Beira-Rio, a segunda derrota consecutiva do Internacional nessa reta final de Campeonato Brasileiro, onde o Colorado já de forma antecipada já havia assegurado a sua participação já na fase de grupos da próxima Copa Libertadores da América. De antemão, já te peço desculpas aí se no fundo do vídeo tu escutar uma chuva forte, enfim, tá caindo uma chuva muito forte aqui no sul, então não tem muito o que fazer, a gente precisa trazer informação, mas bora lá para o conteúdo que é o que interessa. Para essa partida, o Internacional deve ter mesmo a ter 5 baixas para o confronto diante do Fortaleza no Castelão. Começando pelo Alan Patrick, jogador que até em nota oficial o Internacional já informou que o jogador está fora da temporada, onde foi diagnosticado uma lesão muscular no atleta. Então o Alan Patrick já não participou da partida diante do Botafogo e vai ficar de fora da partida diante do Fortaleza, voltando apenas na próxima temporada. O outro que o Internacional informou que também está fora dessa temporada, só volta no próximo ano, é o Thiago Maia, que está acompanhando seu pai nesse momento difícil, onde o pai do Thiago Maia vive uma situação de saúde um pouco complicada, um pouco difícil, e o Thiago Maia foi liberado do Internacional nesse momento para cuidar do seu pai, para estar junto e acompanhar esse momento do seu pai, e o jogador também só deve voltar na próxima temporada. Wanderson e Bruno Henrique também devem ser desfalques, e outro desfalque que deve ser bastante sentido dentro das 4 linhas é o Wesley, atacante, que na minha visão na partida diante do Botafogo foi o melhor jogador do jogo ao lado do Ener Valencia, que fez uma dobradinha no ataque com o Borré. O Borré um pouco apagado, o Ener Valencia bastante incisivo, bastante agressivo, tentando, chutando de fora da área, cortando da lateral para o meio, chutando de fora da área, inclusive acertou uma bola na trave do Catito Fernandes, assustando o goleiro do Botafogo. Mas o melhor jogador da partida foi o Wesley, que muito provavelmente, possivelmente, vai ser o desfalque colorado para essa partida. Pois o jogador atravessa um momento difícil, também de problema particular familiar, ele perdeu seu pai ainda no decorrer da partida diante do Botafogo. O jogador foi avisado logo após a partida, o seu pai sofreu um acidente de moto, veio a falecer, e o Wesley, por toda essa questão psicológica e emotiva, ele deve ser preservado, e é compreensível que isso aconteça, mesmo sendo o melhor jogador do elenco colorado na temporada e também nos últimos jogos, deve ser preservado para essa partida. Com isso, o Internacional deve, mais uma vez, na figura do técnico Roger Machado, o comandante do vestiário do Internacional, colocar mais uma vez em campo essa dobradinha lá no ataque. Borré e Ener Valencia, mais uma vez, aí pode ser que o Gabriel Carvalho, o Tabata joguem juntos, até por não ter um armador como o Alan Patrick, ou talvez ele mantenha mais ou menos o que foi na partida diante do Botafogo, mudando uma peça ou outra, mas quase que certo que, até por fazer um teste para ver o que pode se fazer, já começando o Gauchão no próximo ano, já que o Inter já tem sua vida decidida e assegurada já de forma direta na fase de grupos da próxima Copa Libertadores da América. Então o Inter não tem como mais de forma pontual, né, deixar o G6 do Campeonato Brasileiro, só pode ser ultrapassado pelo próprio Fortaleza, que está atrás do Internacional, mesmo tendo o número de pontos, e perde alguns critérios para o Internacional. Então, o Colorado deve fazer esse teste aí, mais uma vez com Borré e Ener Valencia, fazendo uma dobradinha no ataque, mesmo que o Roger Machado, um tempo atrás, tenha falado que essa seria uma situação um pouco mais esporádica, mas que lá na frente ele iria testar, e testou, e essa deve ser uma formação no ataque colorado, com Borré e Ener Valencia no ataque colorado. Vamos falar um pouco de mercado, de contratações, de possíveis saídas, pois o Ekrem Konur, jornalista turco renomado, aí bastante conhecido, vou trazer informações em primeira mão, foi ele que apurou em primeira mão a vinda do Ener Valencia para o Internacional ainda no início da próxima temporada. O Wagner Martins também trouxe a informação em primeira mão. O Ekrem Konur foi quem foi trazendo a cada capítulo dessa história, no decorrer até o Ener Valencia chegar aqui no Internacional. Ele trouxe a informação de que o Oscar estaria aberto a voltar para o Internacional
após o seu encerramento do seu contrato com o Xangai Import da China, que tem seu vínculo se encerrando no dia 31 de dezembro, ou seja, agora no finalzinho deste mês, e que ele estaria aberto a voltar ao Internacional. O Oscar, que tem 33 anos, está há bastante tempo por lá. Então, o Tricolor trouxe a informação de que o jogador pode voltar ao futebol brasileiro, mais especificamente ao Internacional. Eu lembro para vocês que um tempo atrás ele estava muito perto de voltar ao futebol brasileiro, mas não para o Internacional, mas sim para o Flamengo. Acabou que no final não teve um desenrolar positivo, o jogador ficou por lá e agora se abre essa situação. E eu quero a opinião de vocês. Tu acha que o Oscar deve de retornar ao Internacional? Já vou dar minha opinião aqui. Eu acho que o Internacional, nessa situação, deve de se abster, né? O Internacional não deve de trazer o Oscar, né? Para não ter aquela situação. Tá mesmo na novela do Arangues. Mesmo na novela do Arangues. Arangues vinha, Arangues vai vir, não vinha, quando não veio, fez todo aquele papelão, forçou a sua saída nesse meio do ano e saiu. Então, se é para trazer o jogador nessa novela, quem tá do Oscar, de toda vez o Oscar vai voltar e não volta, outra vez vai voltar e não volta, vim pra cá pra fazer o que fez o Oscar. Não tô dizendo que é o que vai acontecer, mas a novela tá praticamente quase a mesma, né? Quase seguindo o mesmo script. E eu acho que o Internacional deve deixar essa história no passado. O Oscar foi um jogador importante, nos ajudou muito lá atrás, mas agora encerrou. O Inter está no momento que, por questão financeira, o Internacional não tem como fazer um grande investimento. O Oscar é um jogador que recebe um salário bastante valorizado lá pela China. Ele não viria para cá para ganhar um salário, né, bastante abaixo do que ele vem recebendo lá na China. Então, o Internacional tem que trazer jogadores para cá de forma econômica, criativa e que queiram e precisam e necessitam mostrar alguma coisa. Jogadores que precisam se recuperar. Eu cito o Wesley, que, conforme informação do pessoal do site Globoesporte.com, trouxeram informação que o Krasnodar da Rússia está interessado na contratação do Wesley. O Krasnodar, segundo o pessoal do Globoesporte.com, o Krasnodar teve feito uma oferta de 8 milhões de euros, trocando aí para o real 50 milhões de reais pela cotação atual, 8 milhões de euros. O problema é que o Internacional, nesse caso, faz esse negócio, o Internacional só tem direito a 50% dos direitos econômicos do atleta, os outros 50% pertencem ao Palmeiras. O Inter vive um momento financeiro difícil e complicado, onde se vier uma proposta razoável, onde deu do Internacional e acertando alguma dessas contas, o Internacional vai fazer. Eu acho que o Inter, se vier uma proposta realmente pelo Wesley, por qualquer outro jogador que seja agradável para o Internacional, que venha trazer um pouco mais de saúde financeira para o clube, o Inter não vai fazer muito esforço para segurar o jogador aqui. Então tem a possibilidade do Internacional perder o Wesley. Lembrando que o Besiktas da Turquia, um pouco mais atrás, um tempo atrás, fez uma proposta para o Wesley que não foi aceita no Internacional, e agora o Krasnodar da Rússia fazendo uma proposta para o jogador de 8 milhões de euros, 50 milhões de reais. Tu gostaria, aceitaria que o Wesley deixasse o Internacional? Na minha visão, o melhor jogador da temporada de 2024 do Colorado. O Inter que agora foca na partida diante do Fortaleza no próximo domingo às 4 horas da tarde, fora de casa, para no mínimo terminar o ano com vitória e o máximo possível lá em cima na tabela de classificação. Te inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações e deixa o teu like. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!